Olá, você que tem acompanhado os nossos vídeos, Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Antônio Paulino. Nós estamos falando acerca das pessoas que contribuíram com o apóstolo Paulo e principalmente com o evangelho do reino de Deus, não só no primeiro século, mas também nos nossos dias. Os escritos desses homens, dessas pessoas que ombrearam com o apóstolo Paulo, abençoaram muitas pessoas no primeiro século, como tem abençoado nos nossos dias. No primeiro vídeo, nós falamos acerca do evangelista Marcos, que escreveu o segundo evangelho. No segundo vídeo, nós falamos acerca do evangelista Lucas, que escreveu o terceiro evangelho, que também traz o seu nome, o evangelho de Lucas. Hoje nós queremos falar acerca de uma pessoa muito importante, que não era apóstolo, mas que foi uma pessoa que contribuiu muito com o apóstolo Paulo e principalmente com o evangelho do reino de Deus. Uma pessoa que deixou um legado, não só para a igreja do primeiro século, mas principalmente para a igreja dos nossos dias. Queridos, antes de entrar no assunto, você que ainda não se inscreveu no canal, pode estar fazendo isso agora, acione o sino para você não perder nenhum desses vídeos. O seu comentário, ele é muito importante. E se esses vídeos têm abençoado a sua vida, compartilhe com alguém para que outras pessoas também sejam abençoadas. Então nós queremos falar hoje acerca de Timóteo. E queremos usar um tema, homem de caráter aprovado. Esses adjetivos que Timóteo possuía, não só esse, homem de caráter aprovado. Era uma pessoa de bom caráter, e não só de bom caráter, mas ele era aprovado pela sociedade da época, pela igreja, pelas pessoas que conviviam com ele. Ele tinha essa marca de ser uma pessoa aprovada por onde ele passava. Eu quero deixar um escrito aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículo 22. Paulo, ele precisava enviar alguém para dar apoio à igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E Timóteo estava junto nessa segunda viagem. E a igreja de Filipos, ela conhecia Timóteo. E Paulo escreveu o seguinte para os filipenses, quando ele estava preso lá em Roma, no capítulo 28. Ele redigiu a carta aos filipenses dizendo o seguinte, no versículo 22 do capítulo 2. Ele diz assim: quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Esse foi apenas um dos versículos citando a importância de Timóteo dentro ou junto da igreja de Filipos, para dar o sustento, o apoio moral, o apoio espiritual, um conselheiro que aquela igreja estava precisando nos momentos de dificuldades, de tribulações, de angústias. Apesar de ser uma igreja que recebeu uma carta que tem como tema alegria, mas as perseguições eram severas ali em Filipos. E Paulo escreveu essa carta dizendo que estava mandando Timóteo, uma pessoa de bom caráter, para apoiar a igreja naqueles momentos de dificuldades. Timóteo era discípulo de Jesus e um cooperador do apóstolo Paulo. Paulo mentoreou Timóteo. É claro que ele teve outras mentorias também. Timóteo significa alguém honrado por Deus. Esse é o significado do nome de Timóteo. Timóteo cresceu ouvindo bons conselhos, conselhos da sua mãe Eunice, e também, ou melhor, conselho da sua mãe Eunice e também da sua avó Lóide. Então, a avó dele chamava-se Lóide, e a sua mãe chamava-se Eunice. Não existem registros nas escrituras de que seu pai pôde aconselhá-lo, até porque ele era um gentio, ele era um grego. Ele não era alguém que tinha conhecimento do evangelho. As escrituras não demonstram isso, até porque Timóteo não era circuncidado até então. Isso significa que seu pai não era alguém que foi inclinado ao evangelho, que deu ouvidos à palavra de Deus. Não se sabe se ele se converteu, não há registro, mas é fato que Timóteo tinha bons conselheiros. Além de ser criado ali no evangelho do reino de Deus, conhecendo as escrituras do Antigo Testamento,
Timóteo também foi mentoreado pelo apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Tanto é que na segunda viagem missionária, Timóteo já estava pronto para cooperar com o apóstolo Paulo nas viagens que ele haveria de fazer durante aquele período no primeiro século. Timóteo estava ali na segunda viagem e também na terceira viagem, ombreando com o apóstolo Paulo. Os irmãos de Listra e de Icônio, quando Paulo chegou na Galácia, na segunda viagem, Paulo queria alguém que pudesse estar com ele. E certamente Paulo buscou alguém que pudesse assessorá-lo, que pudesse apoiá-lo juntamente com Lucas e também com Silas, que fazia parte da equipe. E os irmãos de Listra e de Icônio disseram que ninguém melhor do que Timóteo para acompanhar o apóstolo Paulo. Timóteo ele era cercado de bons testemunhos por onde ele passava. Ele era visto como alguém que transmitia confiança. Assim como nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E Timóteo, ele podia se ver nele essas características. Ele era luz por onde ele passava. E ele era sal. Ele trazia sabor para as pessoas. Ele trazia uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de edificação. E Paulo disse, olha, vocês conhecem o seu caráter aprovado. Ele não tinha dificuldade de dizer isso, de falar acerca de Timóteo. E Paulo diz mais, olha, ele serviu comigo no Evangelho. Como um filho trabalha ao lado do pai. Interessante que Paulo diz que Timóteo não serviu a ele, mas Timóteo serviu ao Evangelho junto com ele. Há muitos líderes que querem que as pessoas sirvam a ele. Mas Paulo está dizendo, olha, não, a proposta não é essa. A proposta é servir ao Evangelho junto comigo. A proposta é que alguém assessore, alguém possa estar junto, possa estar apoiando, mas não para servir ao homem. Apoiar o homem, sim. Mas o propósito maior é servir ao Evangelho do Reino de Deus. E Timóteo, ele teve essa missão. E Paulo, ele não tinha essas prerrogativas de querer que as pessoas servissem a ele. Mas Paulo sabia que ele estava ali a serviço do reino. E ele estava discipulando, ele estava produzindo ali líderes, né? Para que depois pudesse dar continuidade ao Evangelho do Reino de Deus. Então, Paulo formou líderes que tinham o foco, que tinham o seu alvo no Evangelho, na obra de Deus, no Reino de Deus, e não na particularidade de servir ao homem. Porque o propósito maior é servir ao Reino de Deus. Ainda que estejamos juntos, ainda que estejamos na mesma unidade, mas o propósito maior não é servir aos homens, mas servir ao Senhor Jesus, a servir ao Reino de Deus. E ele diz, como um filho trabalha ao lado do pai, alguém de confiança, alguém obediente. Paulo chamava Timóteo de meu filho, verdadeiro filho na fé. Ele diz que ele era o filho dele na fé. Isso significa que, certamente, na primeira viagem missionária ali na Galácia, Timóteo se converteu através das pregações do apóstolo Paulo, e sua mãe, bem como sua avó, deram continuidade ali, trazendo assim um discipulado para Timóteo. E quando Paulo chega na segunda viagem missionária, Timóteo já estava pronto. E Paulo diz, serviu junto comigo. Isso é muito importante. Pessoas honestas, pessoas dignas. Timóteo é um modelo a ser imitado, um homem de caráter aprovado. Queridos, quero abrir aqui um parêntese. O que as pessoas têm falado ao nosso respeito como homem ou como mulher de Deus, como pessoa de Deus? Como é que a sociedade tem nos visto? Timóteo, Paulo, quando chegou na Galácia, ali na cidade de Listra e de Icônio, as pessoas davam bom testemunho acerca de Timóteo, falavam bem dele, era uma pessoa de bom caráter. Como é que as pessoas têm nos visto? Como é que os nossos vizinhos têm nos visto?
Como é que os colegas de trabalho têm nos visto? As pessoas na nossa faculdade, na igreja, na rua por onde passamos. Qual o testemunho que nós estamos dando? Será que estamos deixando um legado de modo que as pessoas queiram nos seguir? Que Deus nos ajude a sermos melhores, a sermos pessoas dignas, pessoas de boa reputação, pessoas de bom caráter, de caráter aprovado no trabalho, na sociedade, entre os vizinhos, por onde nós passarmos. Fica essa dica, que Deus nos ajude a sermos assim. Fique com Deus e até o próximo vídeo, quando estaremos trazendo um outro personagem para a edificação das nossas vidas através do legado que eles deixaram no passado. Deus abençoe a sua vida e que também possamos produzir um bom legado, não só para os outros, mas principalmente para os da nossa casa, da nossa família. Fique com Deus, um abraço e obrigado pela sua companhia.